A porta da casa girou devagar. Eduardo nem sabia mais que horas eram. 3 da tarde, 4. Os dias no hospital tinham se transformado em uma massa informe de angústia, onde manhãs e noites se confundiam sob a luz artificial dos corredores. Ele entrou em silêncio, deixando a mala cair no chão com um baque surdo que ecoou pela sala vazia. Não tinha avisado que voltaria mais cedo. Não tinha forças para avisar ninguém de nada. Os últimos 7 dias tinham sido os mais longos da sua vida. Seu filho Miguel, de apenas 8 anos, estava internado novamente. Mais exames, mais especialistas, mais olhares de pena que não traziam respostas. O menino não melhorava, mas também não piorava. Estava preso em um limbo que os médicos chamavam de estável, mas que para Eduardo significava apenas mais um dia de impotência, mais uma noite de insônia vigiando a respiração irregular de seu único filho. E se você está ouvindo esta história agora, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Histórias como esta merecem ser compartilhadas, porque às vezes é nos detalhes mais silenciosos da vida que encontramos as maiores verdades. Eduardo arrastou os pés pelo corredor. A casa estava silenciosa demais, quase pesada. Ele tinha dado folga para a enfermeira particular, achando que ficaria no hospital até o fim da tarde. Mas não aguentou. O médico tinha dito que Miguel precisava descansar e que a presença constante do pai, por mais amorosa que fosse, estava gerando ansiedade na criança. Vá para casa, Sr. Santos. Descanse, volte amanhã. As palavras tinham soado como uma expulsão gentil. Ele afrouxou a gravata e respirou fundo. A casa cheirava a lavanda. Alguém tinha limpado tudo recentemente, claro. Era quarta-feira, dia de Amélia vir fazer a faxina. Amélia. Eduardo mal sabia o sobrenome dela. Amélia alguma coisa. Ela trabalhava na casa havia quase 2 anos, sempre quieta, sempre discreta. Chegava cedo, limpava tudo com uma eficiência silenciosa e ia embora sem fazer barulho. Ele pagava em dia, ela agradecia com um aceno de cabeça. Não havia intimidade, não havia conversa. Ela era apenas mais uma peça na engrenagem da casa, mais um nome na folha de pagamento. Eduardo caminhou em direção à cozinha, pensando em preparar um café forte, quando ouviu algo. Um som suave, uma voz baixa. Vinha do fundo da casa, do quarto de brinquedos que ele tinha mandado construir para Miguel 3 anos atrás, e que agora vivia praticamente abandonado. O menino nunca brincava ali. Não brincava em lugar nenhum, na verdade. Ele parou, escutou com atenção. Era uma voz feminina, Amélia. Mas ela estava cantando? Não exatamente. Era algo entre cantarolar e falar. Um ritmo estranho, melódico, quase hipnótico. O coração de Eduardo acelerou sem motivo aparente. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ele avançou devagar pelo corredor, pisando de leve sobre o piso de madeira, como um intruso na própria casa. A porta do quarto de brinquedos estava entreaberta. Uma fresta de luz dourada escapava pela abertura. Quando Eduardo se aproximou e olhou pela fresta, o que viu fez seu corpo inteiro congelar. Amélia estava sentada no chão, de pernas cruzadas, com o uniforme azul claro impecavelmente limpo. E à sua frente, também sentado no chão, com as perninhas finas dobradas e os olhos fixos nela, estava Miguel, seu filho, aquele menino que médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos tinham tentado alcançar sem sucesso durante anos. Aquele menino que não olhava nos olhos de ninguém, que não respondia a estímulos, que vivia trancado em um mundo invisível onde ninguém tinha permissão para entrar. Miguel estava olhando diretamente para Amélia, e ela estava fazendo algo com as mãos. Eduardo prendeu a respiração, não ousou se mover, não ousou fazer barulho. Algo naquela cena era sagrado demais para ser interrompido. As mãos de Amélia se moviam no ar, lentas, deliberadas, desenhando formas invisíveis. Ela estava contando uma história, não com palavras exatamente, mas com gestos, expressões faciais, movimentos corporais.
Era uma linguagem que Eduardo não compreendia, mas que seu filho parecia devorar com os olhos. Miguel não desviava o olhar. Suas mãos pequenas se ergueram timidamente, imitando alguns dos gestos de Amélia. Ela sorriu, um sorriso suave e encorajador, e continuou. Os movimentos ficaram mais complexos. Ela apontava para cima, depois para o lado, formava círculos com os dedos, juntava as mãos como se abrisse um livro invisível. E então Eduardo viu algo que fez seus olhos arderem. Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real, genuíno. Seu filho tinha sorrido. Quantos meses tinha passado desde a última vez que Eduardo vira aquele menino sorrir? 1 ano? 2? Ele nem conseguia lembrar. As lembranças de felicidade tinham sido engolidas por uma sucessão infinita de consultas, diagnósticos confusos, tentativas frustradas de conexão. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se na parede, ainda observando pela fresta. Parte dele queria entrar, interromper, exigir explicações. O que aquela mulher estava fazendo? Por que não tinha pedido permissão? Como ousava se aproximar de Miguel daquela forma, tocando em feridas que a família inteira tinha medo de provocar. Mas outra parte dele, uma parte maior e mais verdadeira, sabia que se fizesse qualquer movimento, quebraria algo frágil e precioso que estava nascendo ali. Então ficou parado, observando, com lágrimas começando a descer em silêncio pelo rosto cansado. Amélia continuou. Ela agora pegava objetos do chão, um bloco de montar, um carrinho, uma bola pequena. Ia mostrando cada um para Miguel, fazendo gestos explicativos com as mãos, criando histórias sem palavras. E o menino respondia, devagar, inseguro, mas respondia. Pegava os objetos, imitava os gestos, olhava para ela e depois para o objeto, criando conexões que todos os especialistas do mundo tinham falhado em construir. Foi então que Eduardo entendeu. Amélia estava usando língua de sinais, Libras. Ela estava se comunicando com Miguel através de sinais e, de alguma forma, de alguma maneira inexplicável, o menino estava compreendendo, estava respondendo, estava presente. Mas Miguel não era surdo. Todos os exames tinham confirmado isso. Ele ouvia perfeitamente. O problema nunca tinha sido físico. Era algo mais profundo, mais complexo, algo que os médicos chamavam de transtorno do espectro, dificuldade de processamento sensorial, possível seletividade auditiva, uma lista interminável de termos técnicos que, no fim das contas, não explicavam nada e não traziam solução nenhuma. O que aquela mulher tinha entendido que ninguém mais tinha visto. Eduardo permaneceu ali por minutos que pareceram horas. Viu Amélia pegar um livro ilustrado e começar a contar a história com as mãos, cada gesto representando uma ação, cada expressão facial trazendo vida aos personagens. Viu Miguel se inclinar para a frente, completamente absorto, pela primeira vez verdadeiramente interessado em algo. E então aconteceu algo ainda mais extraordinário. Miguel levantou as 2 mãos pequenas e começou a fazer sinais de volta. Eram desajeitados, incertos, mas intencionais. Ele estava tentando se comunicar. Estava tentando falar. Amélia não demonstrou surpresa, não fez escândalo, apenas observou os gestos desajeitados do menino com a mesma atenção respeitosa com que ele observava os dela, e então respondeu, devagar, pacientemente, como se aquela conversa fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo não conseguiu mais segurar. Um soluço escapou de sua garganta. Ele levou a mão à boca, tentando abafar o som. Mas já era tarde. Amélia virou a cabeça bruscamente em direção à porta. Seus olhos se arregalaram quando o viram ali. O rosto moreno ficou pálido. Ela se levantou num salto, quase tropeçando nas próprias pernas. Miguel também olhou para a porta. Quando viu o pai, a luz que tinha nos olhos se apagou instantaneamente.
O menino encolheu o corpo, abraçando os joelhos, e voltou àquela postura fechada, ausente, que Eduardo conhecia tão bem. Senhor Santos, eu não sabia que o senhor tinha voltado, gaguejou Amélia, a voz trêmula, as mãos nervosas tentando alisar o uniforme. Desculpe, eu não devia ter. Eu sei que não era meu lugar, mas eu só... Eduardo entrou no quarto devagar. Seu rosto estava molhado, os olhos vermelhos, mas a voz saiu surpreendentemente calma. Como você sabe Libras? Amélia baixou os olhos. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Minha filha era surda, senhor. A frase caiu no ar como uma pedra em água parada. Era. Eduardo fechou os olhos por um momento. Quando abriu, olhou para a mulher à sua frente como se a visse pela primeira vez. Amélia não era mais um rosto anônimo, uma presença invisível na casa. Era uma pessoa, uma mãe, uma mulher com história, com dor, com perdas. Era? Ele perguntou baixinho. Amélia engoliu seco. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, mas ela a enxugou rapidamente, como quem tem vergonha de mostrar fraqueza. Ela morreu há 3 anos. Leucemia. Tinha 7 anos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de dor compartilhada. Eduardo olhou para Miguel, ainda encolhido no canto, e depois para Amélia, que mantinha os olhos fixos no chão. Por que você nunca me contou? Não era meu lugar, senhor. Ela respondeu numa voz quase inaudível. O senhor me contratou para limpar a casa, não para contar minha vida. Eduardo sentiu uma vergonha profunda atravessar seu peito. Quantas vezes tinha cruzado com aquela mulher nos corredores sem sequer perguntar como estava seu dia? Quantas vezes tinha deixado o pagamento sobre a mesa da cozinha sem trocar mais do que 3 palavras com ela? E Miguel? Ele perguntou, a voz embargada. Por que você começou a fazer sinais com ele? Amélia finalmente ergueu os olhos. Havia algo de feroz naquele olhar, uma determinação que surpreendeu Eduardo. Porque eu reconheci o silêncio dele, senhor. É o mesmo silêncio que minha filha tinha antes de eu aprender Libras. Não é que ela não quisesse falar, é que as palavras não cabiam direito na boca dela, não faziam sentido. Era um barulho demais, pressão demais. Ela respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo que guardou por tempo demais. Miguel ouve tudo, mas o mundo fala alto demais para ele, rápido demais. As palavras chegam como uma tempestade e ele não consegue separar uma da outra. Então ele desliga. Se fecha. É a única defesa que tem. Eduardo sentou-se no chão, as pernas finalmente cedendo. Ele olhou para o filho, que permanecia imóvel, abraçado aos próprios joelhos. E os sinais? Perguntou a voz rouca. Por que os sinais funcionam se as palavras não funcionam? Amélia se ajoelhou, ficando na altura dele. Porque os sinais são lentos, senhor. São visuais. Ele pode processar um de cada vez. Pode ver a forma completa do pensamento antes de precisar reagir. Não há som invadindo. Não há pressa. É uma linguagem que respeita o tempo dele. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Foi assim com minha Helena. Ela ouvia perfeitamente, mas o som do mundo a machucava. Quando aprendi Libras para me comunicar com ela, descobri que não era sobre som ou silêncio. Era sobre encontrar a língua que a alma dela conseguia falar. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Anos de médicos, terapeutas, especialistas caríssimos, viagens para São Paulo, para o Rio, até para os Estados Unidos em busca de respostas. E a resposta estava ali, o tempo todo, nas mãos silenciosas de uma faxineira que ele nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer de verdade. Desculpe, ele murmurou. Desculpe por nunca ter perguntado, por nunca ter visto você. Amélia balançou a cabeça suavemente. O senhor não precisa se desculpar. Cada um carrega sua dor como pode. Ela olhou para Miguel, que agora os observava com curiosidade cautelosa. Mas o senhor precisa decidir o que fazer agora. Se quer que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou entender. Eu ultrapassei limites.
Mexi em algo que não era assunto meu. Eduardo ergueu a cabeça bruscamente. Ir embora? Você está louca? A voz dele saiu mais alta que o pretendido, e Miguel estremeceu. Eduardo respirou fundo, controlando-se. Me desculpe. Eu quis dizer, por favor, não vá embora. Eu preciso que você me ensine. Preciso que me ensine a falar com meu filho. Amélia piscou, surpresa. Uma nova lágrima desceu, mas desta vez ela deixou que ficasse. O senhor tem certeza? Tenho. Eduardo olhou para Miguel, e pela primeira vez em meses, talvez anos, realmente viu o menino que estava ali. Não o paciente, não o problema a ser resolvido, mas a criança, seu filho. Me ensina, por favor. Amélia hesitou, depois assentiu. Ela se virou para Miguel e fez um sinal lento com as mãos. O menino a observou, ainda desconfiado, mas não se fechou completamente. Era um começo. Eu disse a ele que o papai quer aprender a conversar com ele, explicou Amélia baixinho. Perguntei se ele deixaria o papai ficar. Eduardo prendeu a respiração, esperando. Os segundos se arrastaram como séculos. E então, com uma lentidão excruciante, Miguel ergueu a mão pequena e fez um movimento simples. Um aceno. Um sim. Algo se rompeu dentro do peito de Eduardo. Ele tentou se segurar, tentou manter a compostura, mas foi inútil. As lágrimas vieram em torrentes, acompanhadas de soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Ele chorou como não chorava desde a infância, liberando anos de frustração, medo, culpa e amor reprimido. Amélia se levantou discretamente, como se fosse sair, dar-lhes privacidade. Mas Eduardo estendeu a mão e segurou seu braço. Fica, por favor. Eu não sei o que fazer. Não sei como começar. Ela voltou a se sentar. E ali, naquele quarto de brinquedos esquecido, começou a primeira verdadeira aula que Eduardo Santos já teve na vida. Uma aula sobre paciência, sobre silêncio, sobre respeito, sobre ver o outro como ele é e não como você gostaria que fosse. Amélia mostrou os sinais básicos. Oi, obrigado, por favor, te amo. Cada movimento era executado com cuidado, com intenção. Eduardo imitava, desajeitado, tropeçando nos próprios dedos, errando a posição das mãos. Mas continuava tentando. Miguel os observava. Não participava ainda, mas observava. E na profundidade daqueles olhos escuros, Eduardo percebeu algo que não via havia muito tempo. Esperança. As semanas que se seguiram foram transformadoras, mas não da maneira mágica e instantânea que as pessoas gostam de acreditar. Não houve cura milagrosa, não houve momento cinematográfico em que tudo se resolveu de uma vez. Foi um processo lento, gradual, cheio de avanços minúsculos e recuos dolorosos. Eduardo cancelou viagens de negócios. Passou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Toda tarde, das 3 às 5, ele se sentava com Amélia e Miguel no quarto de brinquedos e praticava. Seus dedos rígidos de empresário, acostumados apenas a teclar e assinar contratos, aprenderam a dançar no ar, criando palavras silenciosas. No começo, Miguel permanecia distante, apenas observando. Mas aos poucos, à medida que via o pai se esforçando, errando, tentando de novo, algo começou a mudar. O menino começou a responder, primeiro apenas repetindo sinais que Amélia fazia, depois criando combinações próprias, simples, mas intencionais. Papai, casa, fome, cansado. Eram palavras básicas, mas para Eduardo, cada uma era um universo de significado. Pela primeira vez, ele estava entendendo o que se passava dentro daquele menino silencioso. As frustrações, os medos, os desejos simples que Miguel nunca conseguira expressar antes. Eduardo descobriu coisas que o chocaram. Descobriu que Miguel adorava o som da chuva, mas odiava o barulho dos talheres batendo nos pratos durante o jantar. Descobriu que o menino tinha pesadelos recorrentes com hospitais, com agulhas, com pessoas de branco que o tocavam sem pedir permissão.
Descobriu que Miguel se sentia culpado, achando que estava doente porque era fraco, porque não era bom o suficiente. Cada revelação era uma facada no coração de Eduardo. Como ele não tinha percebido. Como tinha deixado seu filho carregar todo esse peso sozinho? Mas Amélia estava sempre ali, paciente, lembrando-o de que culpa não ajudava ninguém. O importante era o presente. O importante era estar ali agora. Ela contou mais sobre Helena durante aquelas tardes. Como a filha tinha sido diagnosticada com leucemia aos 5 anos. Como o tratamento tinha sido brutal, violento, deixando a menina ainda mais assustada e fechada. Como Amélia, trabalhando de dia e estudando Libras de noite em vídeos gratuitos da internet, tinha encontrado uma forma de alcançar a filha além da dor. Nos últimos 6 meses de vida dela, conversamos mais do que nos 5 anos anteriores, contou Amélia uma tarde, a voz serena apesar das lágrimas. E quando ela morreu, morreu me contando com as mãos que me amava, que tinha sido feliz, que não tinha medo. Ela olhou para Miguel, que praticava sinais sozinho num canto. Foi o maior presente que ela podia me dar, a certeza de que eu tinha conseguido chegar até ela, que ela não morreu sozinha e assustada, mas amada e compreendida. Eduardo não sabia o que dizer, então apenas pegou a mão de Amélia e apertou. Não havia palavras, em português ou em libras, que pudessem expressar a gratidão que ele sentia. Os médicos notaram mudanças em Miguel. O menino ficava mais calmo durante os exames. Respondia melhor aos tratamentos. Um dos especialistas comentou, intrigado, que era como se o paciente tivesse finalmente decidido colaborar com a própria cura. Eduardo não explicou. Não contou sobre Amélia, sobre os sinais, sobre a revolução silenciosa que estava acontecendo dentro de sua casa. Tinha medo de que alguém questionasse, criticasse, tentasse enquadrar aquilo em protocolos e metodologias. Aquilo era deles. Era sagrado. Uma noite, 3 meses depois daquela tarde transformadora, Eduardo estava deitado na cama quando ouviu passos suaves no corredor. Reconheceu o padrão. Era Miguel. O menino apareceu na porta do quarto, segurando o coelho de pelúcia que Amélia tinha lhe dado semanas atrás. Eduardo se sentou, acendendo o abajur. Miguel se aproximou devagar, parou aos pés da cama. E então, sob a luz suave, fez uma série de sinais que Eduardo precisou de alguns segundos para processar. Papai, desculpa. Eu tentei falar, não consegui, mas te amo. Eduardo sentiu o mundo parar. Seu filho estava ali pela primeira vez em sua vida, dizendo o que sentia. Não porque alguém tinha forçado, não porque era esperado, mas porque queria, porque podia. Porque finalmente tinha uma voz. Eduardo desceu da cama e se ajoelhou, ficando na altura do menino. Com mãos trêmulas, fez os sinais que tinha praticado 1000 vezes. Não precisa desculpa. Você é perfeito. Eu te amo. Sempre. Miguel deixou o coelho cair e se jogou nos braços do pai. Eduardo o envolveu, apertando forte, sentindo o corpo pequeno e frágil tremendo contra o seu. E ali, naquele abraço silencioso, algo que tinha se quebrado anos atrás, finalmente começou a se consertar. O tempo passou. Miguel continuou tendo altos e baixos, porque a vida não é linear e a cura não é mágica. Mas agora, quando tinha medo, quando se sentia sobrecarregado, ele tinha uma forma de comunicar. E Eduardo, por sua vez, tinha uma forma de alcançá-lo. Amélia continuou trabalhando na casa, mas sua função mudou organicamente. Ela não era mais apenas a faxineira, era professora, era confidente, era a ponte que tinha conectado pai e filho. Eduardo aumentou o salário dela 3 vezes, sem que ela pedisse. Ofereceu pagar uma faculdade de pedagogia especializada, ajudá-la a se tornar oficialmente uma terapeuta. Mas Amélia recusou gentilmente. Eu não preciso de diploma para fazer o que faço, Sr. Eduardo, disse ela, e ele percebeu que era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome. Helena me ensinou tudo o que eu preciso saber,
Me ensinou que a gente não salva ninguém com técnica. A gente salva com presença, com respeito, com amor. Eduardo sorriu. Ela estava certa, como sempre. Um ano depois daquela tarde que mudou tudo, Eduardo organizou um jantar. Nada extravagante, apenas algo simples na sala de jantar. Amélia estava lá, claro, não mais como empregada, mas como convidada de honra. Havia também alguns amigos próximos, gente que tinha acompanhado a jornada de Miguel desde o início. Durante a sobremesa, Eduardo se levantou. Bateu levemente na taça de vinho, chamando atenção. Todos ficaram em silêncio, olhando para ele. "Quero fazer um brinde", começou, a voz firme mas emocionada. "Quero brindar à mulher que me ensinou a ver, que me ensinou a ouvir, que me ensinou que às vezes a maior coragem não está em falar, mas em respeitar o silêncio de quem amamos." Ele olhou para Amélia, que já estava com os olhos marejados. "Amélia, você não apenas ajudou meu filho a encontrar sua voz. Você me ajudou a encontrar a minha. Me ensinou que ser pai não é impor o mundo que eu conheço sobre meu filho, mas entrar no mundo dele e aprender sua linguagem. Você me deu o maior presente que eu poderia receber, meu filho de volta." As lágrimas desciam pelo rosto de Amélia sem que ela tentasse escondê-las. Ao seu lado, Miguel estava em pé na cadeira, pequeno, mas presente. E então, para a surpresa de todos, o menino começou a fazer sinais, lentos, cuidadosos, cheios de significado. Eduardo traduziu, a voz quebrando a cada palavra. "Amélia, obrigado por me ver, por me escutar, por não ter medo. Você parece com minha mãe, a mãe que eu queria ter." Houve um silêncio absoluto na sala. Miguel nunca tinha mencionado a mãe. A mulher que tinha morrido no parto, deixando Eduardo sozinho com um bebê frágil e uma dor impossível de processar. Durante anos, Eduardo tinha evitado o assunto, achando que protegeria o filho. Mas agora entendia que Miguel sempre soube, sempre sentiu. E encontrou em Amélia algo que ele tinha perdido antes mesmo de ter a chance de conhecer. Amélia deixou a cadeira e foi até Miguel. Se ajoelhou diante dele, olhando nos olhos do menino com uma ternura infinita. E então fez sinais que apenas ele podia ver daquele ângulo. Eduardo não sabia o que ela disse, mas viu o rosto de Miguel se iluminar. Viu o menino sorrir, não aquele sorriso pequeno e tímido, mas um sorriso largo, genuíno, completo. E depois viu Amélia abraçá-lo e Miguel não se encolher, não se afastar, mas retribuir o abraço com toda a força que seu corpinho pequeno permitia. Naquele momento, Eduardo entendeu que a vida não é feita de grandes gestos heróicos. É feita de pequenos atos de coragem. É feita de pessoas comuns que decidem ver além da superfície, que decidem estender a mão, mesmo quando ninguém está pedindo, que decidem fazer o que ninguém ousou fazer simplesmente porque sabem, no fundo da alma, que é a coisa certa. Amélia tinha ousado, tinha ultrapassado barreiras invisíveis, desafiado hierarquias silenciosas, arriscado seu emprego e sua segurança para fazer algo que todos os especialistas do mundo tinham falhado em fazer: ver Miguel. Realmente ver. Não como um problema, não como um caso clínico, mas como uma criança perdida que só precisava que alguém aprendesse sua língua. Os meses se transformaram em anos. Miguel cresceu. Não se tornou uma criança normal, porque normal não existe, mas se tornou uma criança feliz, dentro das possibilidades que sua condição permitia. Aprendeu a navegar o mundo com suas próprias regras, com sua própria velocidade. E sempre que o barulho ficava demais, sempre que o mundo ficava pesado demais, ele tinha seus sinais. Tinha sua voz silenciosa, que o pai agora entendia perfeitamente. Eduardo também mudou. Vendeu parte da empresa, diminuiu a carga de trabalho. Percebeu que não valia a pena construir um império se não tinha tempo para estar presente na vida de quem amava. Começou a dar palestras sobre paternidade, sobre inclusão, sobre a importância de ouvir para além das palavras.
E Amélia? Amélia continuou sendo Amélia, simples, discreta, observadora. Mas agora Eduardo a via. Realmente via. Via a mulher forte que tinha sobrevivido à perda mais cruel que existe. Via a mãe que tinha transformado dor em sabedoria. Via a professora que ensinava não com palavras, mas com presença. Numa tarde de domingo, quase 2 anos depois daquele dia transformador, Eduardo e Miguel estavam no jardim. O menino brincava com um peão, fascinado pela forma como ele girava e girava sem parar. Eduardo o observava do banco, um livro esquecido ao lado. Amélia apareceu na porta dos fundos, trazendo limonada fresca. Eduardo sorriu ao vê-la. "Senta um pouco", convidou, dando tapinhas no banco ao lado. Ela hesitou, como sempre fazia, mas acabou sentando. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Miguel brincar. "Você sabe que mudou nossas vidas, não sabe?" Eduardo disse suavemente. Amélia balançou a cabeça. "Não mudei nada. Apenas ajudei vocês a se encontrarem." É a mesma coisa." "Não é." Ela olhou para ele com aqueles olhos profundos e sábios. "Vocês sempre estiveram lá, Sr. Eduardo. O amor sempre esteve lá. Só precisavam de uma língua comum para expressá-lo. Eu só ofereci o dicionário." Eduardo riu baixinho. "Você continua me chamando de Senhor Eduardo." "Velhos hábitos." Ela respondeu com um meio sorriso. Miguel veio correndo em direção a eles, o peão nas mãos. Fez uma série de sinais rápidos, animados. Eduardo traduziu mentalmente. "Olha, papai, ele gira super rápido. Você quer tentar?" Eduardo fez que sim com as mãos, e Miguel entregou o peão, orgulhoso. Eduardo tentou fazer girar, mas a madeira escapou de seus dedos e caiu na grama. Miguel riu, um som raro e precioso, e pegou o peão de volta para mostrar a técnica correta. Amélia observava a cena com um sorriso tranquilo. E Eduardo, olhando para ela de relance, percebeu que aquela mulher simples, que ele quase tinha ignorado completamente durante 2 anos, tinha feito algo que nenhum médico, nenhum especialista, nenhum profissional caro tinha conseguido fazer. Ela tinha devolvido seu filho, não curado, não mudado, mas devolvido. Tinha removido os muros invisíveis que separavam pai e filho, que faziam com que eles vivessem na mesma casa, mas em mundos diferentes. E mais do que isso, ela tinha feito algo que ninguém ousou fazer. Tinha confiado no próprio instinto quando todos ao redor confiavam apenas em diplomas. Tinha acreditado na própria experiência quando todos ao redor acreditavam apenas em protocolos. Tinha tido a coragem de ultrapassar fronteiras sociais, hierarquias estabelecidas, medos enraizados, para fazer o que era certo. Porque às vezes a maior coragem não está em gritar, está em sussurrar, em se aproximar devagar, em respeitar o tempo do outro, em aprender uma língua nova, só para dizer eu te vejo, eu te escuto, você não está sozinho. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Miguel fez um sinal que Eduardo já conhecia bem. Cansado. Quer colo. Eduardo abriu os braços e o menino se aconchegou contra o peito do pai, o corpinho morno e relaxado. Amélia começou a se levantar, mas Eduardo balançou a cabeça. "Fica, só mais um pouco." Ela ficou. E os 3 permaneceram ali, em silêncio, enquanto o dia morria devagar. Não era um silêncio vazio ou desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. Um silêncio que dizia tudo o que precisava ser dito. Ali, naquele jardim simples, uma família improvável tinha se formado. Não pelo sangue, não por documentos legais, mas por algo muito mais forte. Por escolha, por presença, por amor que escolheu se reinventar em vez de desistir. E Eduardo soube, com uma certeza que aquecia seu peito, que não importava o que o futuro trouxesse, não importava quantos desafios ainda viriam, eles enfrentariam juntos. Porque agora tinham algo que não tinham antes. Tinham uma linguagem comum.
Tinham compreensão mútua, tinham respeito e tinham Amélia, a mulher silenciosa que tinha ousado fazer o que ninguém ousou. Às vezes, os heróis não usam capas, às vezes usam uniformes azuis de faxineira, às vezes não fazem milagres barulhentos. Fazem milagres silenciosos, um gesto de cada vez, uma palavra invisível de cada vez. E esses, Eduardo tinha aprendido, são os milagres que realmente transformam o mundo.